Meus amados irmãos, a paz de Jesus a todos, que Deus dê uma noite tranquila e abençoada para todos. Estava aqui meditando, eita Deus, no que tantas pessoas nesse momento, irmãos, estão colhendo, né? Estão colhendo da sua plantação física e espiritual. Eu falo dos dias que o mundo comemora como os dias de carnaval, e hoje, né, é o que muitas igrejas católicas estão fazendo, que é o dia das cinzas, né? Nós não temos tal costume, aprendemos pela palavra de Deus, né, que esse não deve ser a nossa conduta. E eu estava pensando que enquanto o mundo estava festejando aí as obras da carne, os prazeres da carne, a gente estava na igreja com alguns irmãos, conversando com Deus e recebendo a graça de Deus para a nossa fortaleza espiritual, né? A gente, eu, a minha família, alguns jovens, alguns irmãos, nós passamos sábado, domingo e também segunda na madrugada buscando a face do Senhor, né? Pela manhã do sábado, uma manhã de avivamento muito abençoada, muito boa, e à noite o culto de jovens, que também foi uma grande bênção de Deus. Domingo pela manhã não houve a escola dominical, né? Alguns irmãos talvez por motivo de chuva não foram, mas à noite tivemos o nosso culto de missão, que foi também uma grande bênção. E segunda-feira à noite houve ali uma vigília muito abençoada mesmo. E na terça-feira à noite o círculo de oração, que também foi uma grande bênção. Isso, irmãos, é depositar no reino de Deus, né? Isso é a nossa lavoura espiritual. Esse é o nosso dever e o nosso cuidado da vida espiritual, né? A nossa vida, como a parábola da semeadura, precisa de que essa semente caia em uma boa terra e que seja realmente cuidada, zelada, né? Oferecida uma boa terra, colocar ali a água para o seu crescimento, juntamente com alguns nutrientes para que cresça e se fortaleça. Eu estou falando de uma parábola, mas a nossa vida espiritual segue a mesma regra diante de Deus. E olhando para a igreja e para o mundo, a gente vê um confronto gigantesco, né? De pessoas que estão ali saciando os desejos carnais, né? E muitos deles perderam as suas vidas, né? Voltaram para casa sem nada. Outros uma ressaca extrema, com certeza totalmente sem dinheiro, por haver gastado bastante, né? Nessas festas, voltaram para casa sem nada, né? E claro, mas é essa diferença entre o que serve a Deus e o que não serve, entre o mundo e a igreja, entre a luz e as trevas. Nós louvamos ao Senhor porque o Senhor nos alcançou com a sua graça, né? O Senhor nos deu essa maravilhosa graça da salvação, e de qualquer pessoa pode participar, qualquer um pode aceitar a Cristo como Salvador, mas tem ali a regra para se servir a Cristo, né? Não existe, ou não pregamos esse evangelho de venha como está e fique da mesma forma como você está, né? Pregamos um evangelho que salva, que cura, que liberta e que transforma, e seguimos a orientação do Mestre, o Senhor Jesus, quando diz: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz, e então venha e me siga, né? Essa é a proposta de Jesus para a salvação. E o apóstolo Paulo nos orienta sobre essa batalha feroz da carne contra o espírito. E a Bíblia nos instrui e nos orienta que devemos dar, sim, vazão ao espírito, dar lugar ao espírito, para que a carne não sobressaia e sufoque
a nossa vida espiritual com Deus. Portanto, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Não no sentido de que alguns aproveitadores estão saciando o seu ego com essa palavra para ganhar dinheiro. Não. Quando a Bíblia nos fala de que o justo viverá da fé, está falando da vida com Deus, né? Da devoção ao Senhor, da obediência irrestrita à sua palavra e do cumprimento, sim, dos mandamentos do Senhor. É esse o caminho da fé, né? E aqui a palavra do Senhor, no livro de Romanos, capítulo 1, uma carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 1, o versículo 16, ele diz assim: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Claro, primeiro do judeu, mas também depois do grego e dos demais, ou das demais nações da terra, né? Porque no versículo 17 diz: porque nele se descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé. Mas a gente vê aqui uma grande diferença quando se trata do mundo. E infelizmente na igreja nós temos sim muita gente que não vive o evangelho de Cristo como deveria se viver, né? Infelizmente. Assim como aquela parábola que eu acabei de falar para os irmãos da semeadura, existem sim na igreja pessoas que a semente do evangelho não foi plantada em uma boa terra, mas se estão no caminho, podem sim corrigir, né? E essa semente pode ser plantada no devido lugar e ofertado uma terra boa, saudável, produtiva e próspera. E essa semente plantada nessa boa terra deve ser regada com a palavra de Deus, com a oração, com a graça do Espírito Santo para a nossa caminhada. Mas o mundo é diferente. Eu vou ler algumas passagens de alguns versículos bíblicos e cada um tire as suas conclusões como bem entender no seu coração. Mas a palavra de Deus, ela é muito clara, fiel e verdadeira, né? E ela deve ser pregada como ela é, fiel e verdadeira. Eu quero ler aqui a partir do versículo 20, ainda do capítulo 1, né? Vamos ler alguns versículos até finalizar aqui no versículo de número 31 dessa passagem preciosa da palavra do Senhor, né? Olha o que diz o texto bíblico, versículo 20 em diante: porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles fiquem inexcusáveis. Aí o versículo 21 começa essa palavra poderosa de Deus dada ao apóstolo Paulo. Portanto, tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhes deram graças. Antes, em seus discursos, se desvaneceram, e o seu coração insensato se obscureceu. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos, e mudaram a glória do Deus incorruptível em semelhança da imagem do homem corruptível, e das aves, e de quadrúpedes, e de répteis, pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente, e que assim seja. Amém. Pelo que Deus os abandonou às suas paixões infames, porque até as suas mulheres mudaram o uso natural, no contrário à natureza. E semelhantemente também os varões, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade uns para com os outros,
varão cometendo torpeza e recebendo em si mesmo a recompensa que convinha ao seu erro. E como eles não se importaram de ter conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm, estando cheio de toda iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheio de invejas, homicídios, contenda, engano, maldade, sendo murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes ao pai e à mãe, nécios, infiéis nos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis, sem misericórdia. Meu Deus, aqui a gente vê uma relação de coisas que o homem sem a graça comete, se afastando e se obscurecendo em seus vícios e pecados, pecando contra si mesmo, contra os seus matrimônios, contra Deus e trazendo a recompensa pelos seus atos no seu próprio corpo. Deus é amor, Deus é misericórdia, mas a escolha quem faz somos nós. Eu vou ler mais uma passagem bíblica para a gente entender e ver explicitamente, claramente a diferença entre as obras da carne, que nessa passagem de Romanos eu li que faz uma boa referência a isso, mas também a diferença de em quem habita o Espírito de Deus, né? O fruto do Espírito Santo. Em Gálatas, no capítulo 5 e no versículo 16 a seguir, Paulo escreve mais uma vez aos Gálatas e recomenda o seguinte: digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o espírito e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonaria e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Isso é claro demais, meus irmãos. Isso é muito claro para quem quer ter a sua vida mudada pelo Evangelho de Cristo. Isso é muito claro para quem tem um senso de responsabilidade, de temor de Deus, para ver que são coisas que nos afastam de Deus e que os condenam a uma vida eterna separada de Deus. Mas no versículo 22, olha o que o apóstolo Paulo recomenda que nós façamos, ou que vivamos, ou que aceitemos a graça da salvação, o dom gratuito de Deus, para que possamos praticar. Olha no versículo 22. Mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão e temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificam a carne com as suas paixões e concupiscência. Se vivemos em Cristo, andemos também em espírito. Aleluia! Seja bendito o nome do Senhor. Ouça essa palavra, meu amigo, meu irmão. Guarde no seu coração,
Estamos vivendo os tempos tão trabalhosos e difíceis, e também que nos acende um alerta, né, para a volta de Jesus Cristo. Isso, o arrebatamento da igreja, que hoje está tão falado, né? Então as redes sociais estão falando tanto do arrebatamento da igreja, mas é isso que vai acontecer. Esse arrebatamento é um evento surpresa que vai pegar muita gente desprevenido. Muita gente vão ficar, que se dizem crentes, que dizem que servem ao Senhor, mas nesse dia eles ficarão. Então abra o seu coração e atente para essa volta de Cristo, para o arrebatamento, né? Para essa tomada repentina que ninguém aguarda, que ninguém espera. Abra o seu coração. Se você ainda não é crente, aceita Cristo como Senhor e Salvador da tua vida. Porque em João 3:16, o evangelista, ou João, escreve: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito do Filho de Deus, o que pode salvar, o único mediador entre Deus e o homem. E a condição é esta, e a condenação é esta: que a luz veio ao mundo, e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram e são más. Porque todo aquele que faz o mal aborrece a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam manifestas ou não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestadas ou manifestas, porque são feitas em Deus. E aí, essa é a melhor escolha, a escolha de Deus, de servir a Deus, de honrá-lo com o coração, de ter uma mente tranquila, de ter um coração completamente restaurado e cheio da gloriosa presença do Espírito Santo. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família de maneira abundante e gloriosa. Se você ainda não é crente, aceite a Jesus Cristo como teu Salvador, pois Jesus te ama. O maior sacrifício, a maior prova de amor que alguém pode fazer é de dar sua própria vida por alguém. E assim Jesus fez. Deus te abençoe. Jesus te ama e quer te salvar. Amém.